E o desembargador aposentado Sebastião Coelho passou a integrar a defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Ele vai trabalhar em conjunto com o atual advogado de Silveira, Paulo Faria. Silveira está cumprindo pena desde o ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal anulou o indulto concedido a um então parlamentar pelo então presidente Jair Bolsonaro. Tá aí então, Piotr, vale lembrar que o Sebastião Coelho, desembargador aposentado, também é advogado do Felipe Martins, que segue preso aí desde 8 de fevereiro. Apesar de 6 pedidos de soltura e também de uma manifestação favorável aí da PGR, Felipe Martins segue preso. Aí, que valor tem a PGR nesse caso? Nada. O Supremo se deu. Isso é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, porque nem está previsto na Constituição. Então, quer dizer, não é nem contra a Constituição, é contra a lógica brasileira, é um pouco mais que isso. Não existe poder moderador no Brasil. Houve na época do Império, mas o Supremo não é poder moderador. Vamos pela ordem dos fatos aí que você nos trouxe, Paula. Essa história do aborto, já na lei especificado as 3 condições, Alexandre fez menção aqui, violência contra a mulher, nós estamos falando de violência sexual, estupro, a saúde da mulher, se ela correr risco, ou anencefalia. Mas a questão é, 22 semanas são mais que 5 meses de gestação. E outra, é no caso de estupro, né, no caso de violência sexual, 22 semanas. Agora, quem é o órgão que conhece isso? São médicos, é o Conselho Federal de Medicina. Aí o ministro vai lá e concede uma liminar a pedido de um partido político que provavelmente também não entende absolutamente nada desse assunto. Liminar é uma decisão de urgência, obviamente, para não trazer um prejuízo maior. Mas qual o prejuízo de alguém que só depois de 22 semanas decidiu ou houve uma decisão? A violência sexual, convenhamos, já está tipificada. No dia seguinte, a polícia no máximo sabe disso ou quando for comunicada, mas nós estamos falando de 22 semanas, um procedimento como esse, que é extremamente invasivo, cruel, inclusive. Não é uma questão de ser a favor ou contra o aborto aqui, nós estamos falando da temporalidade da questão. A outra questão é do Flamengo e do Sport, né, que disputam ainda. A decisão do Supremo, posso lhe dizer, do ponto de vista de futebol, vai significar absolutamente nada para a torcida do Flamengo ou para a torcida do Sport. Porque os dois se acham campeões e foram torneios à parte, eram grupos de futebol, de times de futebol à parte, foram 2 torneios, acabou, pronto. Os dois vão se achar campeões brasileiros. Agora, o que o Supremo tem a ver com um assunto como esse? Com o país necessitando de interpretações, aliás, necessitando que o Supremo volte ao guarda-chuva da Constituição. Aí depois nós temos a questão dessas pessoas todas aí presas. Ou, por exemplo, soltou agora um dos assessores do Bolsonaro. Hoje é 17 de maio de 2024. Toda essa história completamente estapafúrdia, essa é a minha opinião e eu vou novamente insistir aqui de suposto golpe, isso vem lá de 2022. Agora... E outra, tornozeleira ainda? Mas qual o risco que essa pessoa pode inferir à investigação do processo? Sendo que tem o caso do Felipe Martins continua preso, apesar da Procuradoria-Geral da República, que o órgão acusador agora também é simbólico no Brasil. Dá uma opinião. Aí o ministro Supremo leva em conta ou não, também é da vontade dele. O Supremo precisa, eu vou usar uma expressão popular aqui, me permitam, precisa baixar a bola. Precisa sair dessa redoma de poder moderador, porque é inconstitucional e é contra a sociedade brasileira, a história do Brasil, a lógica brasileira que nós estamos vivendo agora. Porque não dá para você ter uma estrutura de país que custa caro, eu estou falando só do serviço público, sendo que o que importa é o que o ministro A, B, C ou D do Supremo pensa de forma monocrática, concedendo, por exemplo, liminar uma situação como essa. A questão da temporalidade aqui expõe a fragilidade da concessão de uma liminar como essa. É uma questão técnica, né? Enfim, o Supremo precisa sair da redoma de um negócio que não existe. Ele não é poder moderador, nunca foi, não será e ainda bem que nunca será.